Estou à disposição. Então, nessa ação penal 502.21, 79 e 78, continuidade do depoimento do senhor senador José Pimentel. Doutor, eu peço para refazer a última pergunta porque foi perdida. Pois não, excelência. O senhor disse que participou pouco da CPMI, mas existe uma reunião da CPMI, que foi a 16ª, em que houve a votação de diversos requerimentos, foi em novembro. Só para dar fazer menção ao que foi tratado, vou ler um trecho da ata para ver se o senhor se recorda e se o senhor participou dessa reunião. Disse então o senhor deputado Rubens Bueno: não, é só para explicar, é o que estamos fazendo sugestão para as respostas vazio solto. E aí o relator, todos acataram, fez a sugestão de que, se não houver resposta em 10 dias, haverá quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, que é a convocação. Foi isso, senhor Marcos Maia. Isso, é a convocação, foi essa a sugestão, sem problemas. Ou seja, estava se tratando da convocação dos requerimentos que estavam até aquele momento de convocação. E se deliberou, por esse trecho, se deliberou que os requerimentos não haveria tempo para se convocar e que então se faria seriam dirigidos ofícios a essas pessoas que seriam convocadas para que elas prestassem informações e, caso essas informações não viessem a ser prestadas, automaticamente estariam convocadas. O senhor se recorda dessa reunião? Não, eu não lembro assim. Não é normal esse procedimento. Normalmente, vota-se em bloco os requerimentos que têm acordo de todos e os que não têm acordo votam em separado. E, quando trata-se de convocação, é necessária a votação. Não, aqui era para votação, foi posto em votação. O senhor não se recorda dessa votação? Não lembro. Não. O senhor não se recorda? Não me recordo. Não. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas. O senhor foi líder do Congresso Nacional no ano de 2014? Eu fui líder do governo do Congresso Nacional de 2011 até o afastamento da senhora presidenta no dia 12 de maio de 2016, quando eu entreguei a liderança. O senhor, como relator da CPI do Senado, o senhor chegou a solicitar compartilhamento das informações junto à 13ª Vara Federal de Curitiba e junto também ao Ministério Público Federal com relação à Operação Lava Jato? Os objetos da CPI específica do Senado e o objeto da CPI mista do Congresso Nacional era o mesmo. Exatamente por isso, o presidente Renan Calheiros propôs que se instalasse a CPI mista do Congresso Nacional e não se instalasse a CPI específica do Senado Federal. No entanto, os autores da CPI específica ajuizaram o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a específica também fosse instalada. E o Supremo determinou que fosse instalada. Portanto, as duas CPIs tinham o mesmo objeto, funcionavam ao mesmo tempo e aprovamos, tanto na CPI específica do Senado Federal, como na CPI mista, o compartilhamento das informações e dos documentos, inclusive daqueles reservados sobre o mesmo critério de reservas. Entre as CPIs, que o senhor está dizendo, mas com relação ao Ministério Público Federal e com relação à 13ª Vara Federal, o senhor se lembra de ter havido esse compartilhamento, de terem sido enviados para o senhor todos os termos de delação, todos os depoimentos que já haviam sido prestados até aquele instante? Como o objeto era o mesmo, ao término dos trabalhos, nós não apresentamos relatório na CPI específica do Senado Federal, porque toda essa documentação e toda a prova estava na CPI mista do Congresso Nacional. Se você pegar as conclusões da CPI específica, ela faz referência ao relatório da CPI mista, porque os objetos eram os mesmos, os fatos eram os mesmos e o acompanhamento não era diferente. O senhor já me respondeu a minha pergunta. Então não houve relatório da CPI do Senado. O Senado não houve. A específica não. Tá. Mas a pergunta que eu estou fazendo é antes. No curso da CPI, houve o compartilhamento, ou seja, a 13ª Vara Federal ou o Ministério Público Federal remeteu para o senhor todos os termos de colaboração premiada,
todos os depoimentos prestados até então, até aquele momento? Os documentos ficavam na CPI mista do Congresso Nacional e quando a CPI específica tinha necessidade de mais informações, se dirigia a este arquivo por autorização do plenário das duas comissões, mas a documentação toda ficava na CPI mista do Congresso Nacional. Então, o relator da CPI saberia me explicar melhor se houve ou não esse compartilhamento? Eu acredito que sim. Tá. O senhor, mesmo tendo apenas essa relação institucional com o ex-senador Jean Argel, o senhor tem ou conhece algum ato ou conduta que o desabone? Eu só acompanhava as ações institucionais. Sim, mas sobre esse prisma, daquilo que o senhor acompanhava? Nas relações institucionais, não. E não há notícia de qualquer outro tipo de fato que o desabone? Não. Como eu sou lá do nosso estado do Ceará, ficava muito distante do dia a dia, do acontecimento em outros espaços. Certo. Excelência, já estou terminando, só verificar só uma última pergunta aqui. A excelência se recorda de um requerimento para convocação do ex-senador Sérgio Machado? Não, eu não participei dessa sessão. Ao tempo que o senhor foi presidente da CPI, o senhor se recorda, ou tem lembrança, presidente, não, desculpa, relator da CPI, específica do Senado. Do Senado, desculpa. Da CPI do Senado. Vossa Excelência se recorda em algum momento de quais eram os principais envolvidos quando da abertura da CPI? No caso concreto da CPI específica do Senado, os autores não apresentaram nenhuma diligência naquele processo, como também priorizaram a CPI mista do Congresso Nacional, deixando de comparecer às reuniões regularmente convocadas. E com isso ficou prejudicado os trabalhos da CPI específica do Senado Federal. Certo. Mais perguntas, doutor? Nenhuma outra pergunta. Nenhuma outra pergunta, excelência. Certo. Os demais têm perguntas, defensores? Certo. Eu tenho. Pela defesa de Valério Neves Campos, bom dia. Senhor senador, Vossa Excelência conhece o Valério ou alguma vez o viu? Nunca cheguei a vê-lo, não conheço e não tenho qualquer informação sobre esse cidadão. Certo, obrigada. Algum defensor tem perguntas? Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas, senhor. O juiz também não tem questões sendo colocadas? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor senador José Pimentel. Pode encerrar a gravação. E, senhor